ouvindo o Senhor. Obrigado, Jesus. Tua presença no meio de nós, ela é perceptível, ela é visível. Pela fé nós vislumbramos, contemplamos, desfrutamos. Por essa palavra, Senhor, de exortação e graça, de verdade e amor, nós recebemos. Somos teus filhos, discípulos. Caminhamos por meio da verdade e não negociaremos com ela de maneira nenhuma, Senhor. Sabedores, ó Pai, de que o Senhor é rei e governo sobre nós, ó Pai, e também não negociaremos esse princípio e essa verdade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela graça de termos o Teu Espírito Santo em nós, falando conosco sobre a verdade, Senhor, e a excelência do Teu poder e da Tua glória. Por isso nós nos sujeitamos, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor, diante daquilo que o Senhor deseja falar conosco, diante daquilo que o Senhor deseja comunicar, expressar, nos chamar a atenção, nos direcionar. Estamos aqui prontos, abertos ao Senhor. Somos teus filhos, somos teus servos, somos teus discípulos, Senhor, e caminhamos debaixo dessa verdade. Abençoamos a vida do Gabriel, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já derramou, dispensou sobre a vida dele, Senhor, e que ele também venha, Senhor, a ser fiel àquilo que o Senhor já determinou, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E tudo é para a glória do teu nome, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas, e ao Senhor nós damos glória eternamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos tirar um tempinho antes da palavra, amados. Vocês sabem que a Nádia está internada, todos nós sabemos, né? O Beto já comunicou. Vamos tirar esse tempo, vamos clamar pela vida da Nádia em nome de Jesus, né? As plaquetas estavam baixas demais, mas nós cremos que o sangue de Jesus pode correr nas veias dela, em nome de Jesus. Vamos levantar esse clamor agora, em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, fique em pé, em nome de Jesus. Se houver mais alguém enfermo também, em nome de Jesus Cristo, fale com quem está do seu lado aí, ó. Eu também estou com essa enfermidade, e quem está do lado vai orar por essa pessoa em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos um clamor aqui, Senhor, como igreja, como filhos, como irmãos, em nome de Jesus, Pai, em favor da Nádia agora, Senhor, ali naquele hospital, Senhor, internada, Senhor. O teu Espírito é consolador, aquele que conforta todas as coisas, e sabemos que o Senhor, ó Pai, não consola de qualquer jeito. O Senhor consola com a verdade, e que ela possa receber o consolo que vem da verdade, Senhor, no coração e na mente, que ela possa ser respaldada pela verdade do Senhor e pelo teu evangelho, que ela possa ter certeza de fé que o Senhor está cuidando, zelando, e que nada pega o Senhor de surpresa, Senhor. Não há enfermidade na vida do homem que possa pegar o Senhor de surpresa. Então, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos essa enfermidade, nós repreendemos, ó Pai, aquilo que está, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, trazendo dano à saúde, Senhor, da Nádia, e que seja restaurada agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue possa correr nas veias da Nádia, Senhor, que o teu sangue possa surpreender os médicos, que o seu sangue possa mudar os exames, que o seu sangue possa tirar ela dali, Senhor, em nome de Jesus, em plena saúde, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós como igreja levantamos a nossa voz ao Senhor, ó Pai, determinando cura agora, em nome de Jesus, sobre toda e qualquer enfermidade. Se houver aqui alguém com enfermidade no corpo físico, Senhor, toca agora, vai curando, Senhor, libertando das dores, dor de cabeça, dor no corpo, seja um vírus, seja uma bactéria, seja o que for, seja restaurada a saúde agora, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim nós levantamos esse clamor, em unidade como igreja, em nome de Jesus. Concordamos com o bálsamo de cura vindo dos céus, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. O Senhor já disse muitas coisas nessa manhã aqui, né? E Ele é fiel porque tudo que Ele já foi falando, a gente foi ouvindo durante a semana, até mesmo na leitura diária. Senhor falando conosco, Ele é fiel. Quem crê nisso? Aleluia, aleluia. Quero lembrar aqui, né, nós estamos vendo como que Deus vai alcançar o teu propósito. Quero fazer uma recapitulação rápida do que o Ninho ministrou semana passada, para a gente poder entrar, que faz parte de um sonho. Quem tem sonho aqui? Vixe, tem gente que precisa dormir mais aí, hein? Sonho a gente só tem dormindo? Não. Nós vamos dar continuidade no sonho de quem? De Deus. Deus sonhou um sonho para mim, sonhou um sonho para você. E quem sabe qual é esse sonho? Então fala, Rebeca. Ué, levantou a mão. O sonho de Deus é ter uma família aleluia. Esse é o sonho de Deus. Aí, o Espírito Santo me fez uma pergunta, né? Você faz parte desse sonho? E nesses dias eu tenho andado bastante. Fazia tempo que eu não andava assim. Mas eu creio que é um tempo de Deus também, para Deus falar. Que Deus fala quando a gente está sozinho, Deus fala quando a gente está junto. Mas às vezes quando Deus chama a gente sozinho, Ele quer, não é sempre dar um puxão de orelha, mas é uma palavra que eu escutei na semana passada, alguns vão lembrar, que é reconstruindo. Deus quer reconstruir algumas coisas na nossa vida. E uma delas são os fundamentos. Ou melhor, uma delas é o fundamento, porque não existe vários fundamentos, existe um só, tá? E o fundamento de Deus na nossa vida, Ele quer reconstruir com a família. Quem lembra da semana passada? A família fala de unidade, né? Que é uma característica da Trindade. Ela fala também da quantidade. Quantidade fala do quê? De números. Então, 1 é 1, 2 já é uma quantidade, vai aumentando, né? A outra característica, qualidade. Qualidade fala do quê? Semelhança. Se a gente quer ser igual a alguém, né? Antigamente, hoje não, né? Mais raro, mas antigamente as crianças falavam assim, eu quero ser igual ao meu pai, né? Hoje está meio difícil, né? Você fala, não, meu pai, não quero ser igual ao meu pai não, né? Mas a qualidade, ela vai levar a gente a ser semelhante àquilo que a gente está observando. E o último é a finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade é que a nossa unidade e a nossa quantidade, na qualidade, nós vamos nos tornar mais próximos de Deus, né? Então, tirando o homem um pouquinho da centralidade e trazendo novamente a centralidade de Deus. E estudando, se puder colocar aqui o texto, que é Efésios 2, 19 a 22, no qual a gente vai servir como base aqui para a nossa meditação nessa manhã. Quando eu estava meditando,
a gente costuma passar muito rápido pela palavra de Deus, até mesmo na leitura diária, né? Às vezes, falo por mim, que às vezes a gente está meio com pressa, coloca no áudio lá, né? A gente está no 1.25, né? Mas tem, né? Às vezes vai 1.5, 2, né? Acelerar porque nosso tempo está curto, mas a gente passa desapercebidos na palavra e perde alguns tesouros. E quando a gente olha para o propósito, um pouquinho antes ainda, né, da família, a gente começa um termo que a gente usa muito, e a gente fala sobre vislumbrar um propósito. E aí eu fiquei pensando, né, vislumbrar um propósito, e o Espírito Santo me incomodou isso desde terça passada. E eu fui procurar o que é vislumbrar, porque é um termo que a gente usa muito na nossa rotina de vida. Estou vislumbrando isso, que faz parte de um sonho. Mas o vislumbrar, quando você pega a origem da palavra, é enxergar parcialmente, sem nitidez, com uma luz tênua. O que é luz tênua? Se você bater uma luz aqui, vai gerar uma sombra, você não vai ver completamente. E como a gente está redescobrindo o fundamento que foi lançado nas nossas vidas, o Senhor me trouxe essa palavra. Se nós somos chamados para ser luz, então nós não vamos vislumbrar mais, nós não vamos enxergar parcialmente esse propósito. Nós vamos enxergar claramente esse propósito. E é o que o Senhor tem falado desde o começo da reunião aqui, né? Colocando o Senhor no lugar. Né? Às vezes a gente canta essa música, né? Toma o teu lugar. Mas eu já estou no lugar. Mas e o Senhor? Então o Senhor está estabelecendo algumas coisas em nossa vida para que o fundamento, né, lembrando da rocha e da areia, quando a gente vê ali o fundamento, se a gente fizer alguma coisa na areia, o que vai acontecer? Vai afundar. Se a gente fizer na rocha, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil. Então o Senhor está trazendo para que a gente possa redescobrir o propósito, redescobrir onde nós estamos sendo fundamentados, se é na palavra, se são nos meus conceitos. Então o Senhor está trazendo isso para a nossa vida, porque isso vai gerar vida em nós, até mesmo porque nessa semana que vem, o que a gente vai fazer? Quem lembra aí? E o que a gente precisa fazer do evangelismo? É só evangelizar? Não, nós vamos mostrar o propósito eterno de Deus. Se nós não estivermos bem fundamentados, o que vai acontecer? Se nós não redescobrirmos isso, que um dia mudou nossa vida, um dia nós somos edificados sobre isso, e hoje o que acontece nas casas, né, passa por uma reforma e a gente se acomoda. Então o Senhor quer que nós redescobramos realmente o propósito. E os dois pontos que a gente vai abordar nessa manhã é uma casa, que é o lugar de habitação e comunhão, onde expressa Cristo na sua postura. E também um corpo, não mais um templo de pedras, mas um templo vivo. Eu tenho meditado bastante nesses dias sobre o livro de Efésios, e ali no capítulo 1, no verso 6, ele fala que nós somos uma obra em andamento. Por quê? Desde que a boa obra começou em nós, até Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós vamos ser transformados, vamos estar redescobrindo. Eu vou repetir bastante redescobrindo, você vai ficar com essa palavra no teu coração. E Paulo, ele dá um padrão para nós ali. Porque hoje nós temos muitos padrões de obra. Você pode ver. Você passa em qualquer lugar, você vê vários tipos de obra. E aí quando você vê não sei se os mais novos vão lembrar, né? Mas você pega uma arte barroca aí, né? Aproveitando aí, né? Pega uma arte barroca, você vai olhar lá e vai assim, nossa, isso daí é do tempo barroco, 150 anos antes, tal, que durou 150 anos, isso. Legal. E essa daqui? Essa daqui já é neoclássica, e começa. Não, aqui é arquitetura moderna, abstrata, né? Tem muitas. Mas não é o padrão que Deus constrói. Deus, ele mantém
um padrão só. Não existe obra diferente. Quando nós olhamos para cada um de nós somos diferentes, fisicamente. Mas em Cristo, nós somos uma obra só, um padrão só. Não existe um porcelanatinho aqui, um pizinho aqui, outra menor. Não, todos nós somos o mesmo padrão. E é isso que o Senhor quer redescobrir, que nós redescobrimos com Ele. Então, entrando no ponto que é a casa. Então, uma casa, ela é um lugar de comunhão, de habitação e de comunhão. Então, quando a gente fala comunhão, habitação e comunhão, ela não está ligada só à minha pessoa. Porque, como foi falado aqui, né, os dízimos e as ofertas. Ela não está ligada só ao dízimo e às ofertas, que é a adoração. É tudo na nossa vida vai resultar nisso. Se eu não adoro, se eu não leio a palavra, se eu não medito, se eu não jejuo, se eu não tenho comunhão, eu vou falhar em uma dessas coisas. E eu vou estar prejudicando a obra. E quando a gente fala de casa, lembrando aí, muitas semanas a gente acompanhou o povo de Deus no deserto. E nesses 40 anos aí que eles ficaram circulando ali, né, a gente pode dizer assim, eles estavam procurando alguma coisa, um lugar para eles estarem. E não só para eles. Eles começaram a se incomodar em colocar Deus em algum lugar. E o plano de Deus não é esse, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porque esse não é o padrão de Deus, colocá-lo em um lugar que nós queremos, mas é sim colocar ele num lugar que ele quer. Porque quando a gente falou no começo do sonho, nós temos sonhos. Mas será que o sonho que Deus sonhou para nós é o mesmo que nós temos apresentado para Ele? E foi essa palavra que o Senhor me colocou, né? Então, a gente começa a ver em Êxodo 15, 27. Antes de ler o Êxodo, eu quero ler o texto base. Eu pulei aqui, pedi para pôr, né? Acabei esquecendo. Ele fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, que nós vimos semana passada. E o que o Senhor quer que nós redescobrimos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, toda casa, toda edificação bem ajustada, cresce para santuário dedicado ao Senhor, ao qual também vós juntamente estáis edificado para a habitação do Espírito Santo. Voltando para Êxodo, quando a gente lê Êxodo 15 ali, e aquele anseio do povo de sair procurando algum lugar para melhor que o Egito, e Deus já tinha falado para eles aonde Ele ia levar. E eles começam a buscar meios, né, para poder colocar Deus em algum lugar. A gente sempre quer fazer isso, colocar Deus num lugar que a gente acha que Deus cabe. Mas quando a gente vê que Deus fala, né, o próprio amor, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, não tem como a gente dimensionar. Mas a gente quer pôr Deus numa caixinha. E quando tiver problema, a gente acessa ela ali. E começou aqui, né? O povo de Deus chegaram a Elim, aonde tinha as 12 fontes de água, e eles acamparam, eles começaram a criar as tendas. Mas o Senhor, Ele fala que Ele não quer habitar somente em tendas, né? E Deus começa a estabelecer ali com o povo um local para eles morarem. Mas quando a gente vai construir uma casa, qual que é eu vou usar um termo técnico aqui, mas para você construir uma casa, você precisa de um lugar. Quem sabe o nome desse lugar? Você vai primeiro comprar a casa? Se você for construir, você vai primeiro comprar um terreno. E aí Deus começa a fazer o quê? Mostrar para o povo o terreno aonde Ele queria construir a casa. E no capítulo 23 de Êxodo, Deus mostra qual que é esse terreno. Vocês vão para lá,
a terra já uma terra que mana leite e mel, tal. Mas o terreno ele não tem nada construído ainda, né? A gente começa, eu quero comprar onde eu vou construir minha casa. Você começa a procurar nos bairros, mas Deus já tinha direcionado para o povo o local, né? E começou o trabalho. E quando Deus começa a construção do tabernáculo ali com o povo, ele começa a dar detalhes específicos. Por quê? Porque Deus queria morar num lugar fixo. E as tendas, elas são portáteis, né? Portátil é aquilo que você leva para qualquer lugar, né? E Deus começa a dar instruções para o povo. Vocês vão construir assim, aqui vai ter um pilar, tantos côvados, né, para cá, tantos côvados para lá, e vai dando detalhes. E a gente passa desapercebido nesses detalhes, porque a gente começa a vislumbrar, porque a gente está enxergando parcialmente aquilo que Deus quer construir em nós. E Deus vai dando detalhe de tudo. Ele vai dando detalhe de tudo ali. De repente, vai passando algumas coisas desapercebidas. Mas, quando a gente vê esse detalhe, eu comecei a ver, né, a casa. O que é uma casa? A casa ela precisa de um local para eu poder construir, eu preciso fazer o fundamento, eu preciso levantar as paredes. E eu me deparei com dois termos, se eu estiver errado, o Cor me corrigir, mas que no inglês ele está house, que é para o local físico, e home, que é o lugar para lar. Aprovado, beleza. E o Senhor me levou a trabalhar um pouquinho mais nessa questão do lar. Não o lugar físico, mas o lar. Quando você pensa em lar, você começa, muda um pouquinho o seu ponto de vista. Você deixa um pouquinho a estrutura física e você começa a colocar valores naquilo ali. E é isso que Deus quer. Colocar em nós valores no qual Ele já fundamentou, mas que precisa tirar uma poeirinha, precisa passar uma tinta, precisa tampar um buraco, trocar um cano, fazer uma reforminha na gente. Então, o Senhor me lembrou de uma frase, e eu até escrevi aqui para eu não esquecer dessa vez, mas ele fala assim, está ligado àquele versículo que quando o Senhor passa com os olhos sobre toda a terra. Mas quando os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele não está à procura de templos físicos, construídos por mãos humanas, mas sim de templos que obedecem e seguem o seu padrão construtivo, né? E a gente tem visto vários padrões construtivos, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas a gente precisa entender qual o padrão que Deus quer na nossa vida. O que eu tenho edificado sobre o fundamento que Deus colocou. E o Espírito Santo me lembrou de uma outra parte que a gente viu também na leitura, uma construção que não deu certo, né? Quem lembra da Torre de Babel? Nossa, só 3, 4? Ixi, tem dó. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles estavam com o objetivo de chegar até Deus. Era um dos objetivos. Qual que era o objetivo principal deles? Se nós pararmos para pensar, antigamente, nossa, eu estou muito retroativo, né? Lá, é TBT que fala, né? Mas, antigamente, as pessoas construíam com pedras. Quantos já viram uma construção de pedras aqui? Não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos tornar perfeitos em Cristo. E ali, Nimrod, ele proporcionou uma construção mais rápida, sem cortes, já com os formatos prontos. Acelerou, tanto é que Deus fala, Jesus, Espírito Santo, eles vão alcançar.
mas o padrão nosso não é esse. Então nós vamos decidir, vamos descer e vamos confundi-los de maneira que eles não cheguem aqui. E estamos aqui hoje, né? Americanos, venezuelanos, né? Brasileiros. Mas esse tipo de construção, ele gera o quê? Vai voltar ao que Adão fez lá atrás. A construção do padrão de Deus, ela depende uns dos outros. Um vai ajudar o outro. E esse padrão construtivo da Torre de Babel, ele foi para agilizar a independência. Eu não preciso, está tudo pronto aqui, ó, eu vou fazer sozinho. Gerou uma independência, trouxe o afastamento dos princípios de Deus. Deus, ele constrói com pedras vivas e imperfeitas, até tornarem perfeitas. É o que fala em Efésios 1, 6, que a gente viu há pouco. Nós somos uma obra em andamento, né? A boa obra que ele começou. Quando que Jesus começou a boa obra em nós? Quando nós ouvimos o propósito eterno. Qual que é o sonho de Deus? É ter uma família. Ah, tá, agora você vai se tornar uma casa de Deus. E aí, a gente começou a ser construído. E a palavra é interessante que ela fala que esse tempo, ele é até a vinda de Cristo. Nós sabemos como Cristo vai voltar? Quem sabe me dá a data, né? Nós não sabemos, então todo dia nós temos que ser aperfeiçoados, nós estamos sendo aperfeiçoados. Para que o quê? Nós estamos reconstruindo o fundamento na nossa vida. Então, o Senhor nesses dias tem chamado a atenção nossa, né? Se você não dizima, mas o dízimo não é só, né? O dízimo, a gente tem o conceito, né, de levar só para a parte do dinheiro. Se a gente for olhar o dízimo de tudo na nossa vida, eu tenho ciência, eu não entrego tudo, né? O meu tempo, eu entrego, às vezes a gente dedica meia hora, 1 hora, não é, teria que ser 2h40, né? O dia tem 24 horas. O meu trabalho, a minha família, né? Então, não é só isso, é mais amplo. O Senhor está reconstruindo, redescobrindo. Ele está reconstruindo para que nós possamos redescobrir qual é o verdadeiro propósito na nossa vida. Eu sou uma casa, eu estou construindo uma casa para Deus ou eu estou construindo uma casa para mim? O padrão de Deus é depender de Deus, mas o padrão que tem sido colocado para nós é o quê? Não, pode fazer. Tem um pré-moldado, tem uma estrutura metálica, tem isopor, tem isso, né? Então, assim, são muitas coisas que são oferecidas e a gente tem se deixado levar por isso e perdido aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Então, o padrão da Torre de Babel, ele vai tirar a gente, vai nos tornar independente. Mas o Senhor quer que a gente se torne dependente. Voltando um pouquinho na construção do tabernáculo, quando Deus foi dando aqueles detalhes, e a gente começa a olhar ali, né? A tâmara, me fugiu o nome do outro. O romã, isso, um anjo virado para o outro, tal, foi dando os detalhes. E o Senhor me falou assim, mas tem um detalhe que você passa desapercebido. E eu fiquei, quarta, quinta, sexta, Jesus, que detalhe que é esse? Em Êxodo 27, 20, é o segredo de toda a construção. Já estando fundamentada e sendo edificada, ele fala assim, tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E aí ele falou assim, quem é o azeite na sua construção? O azeite, ele traz, né, a lâmpada acesa continuamente. O azeite, a palavra se refere ao Espírito Santo. Então jamais pode faltar esse azeite, né? Pode faltar uma mesinha, uma cadeira, mas o azeite jamais pode faltar em nossas casas. E quando a gente vê, né, esse detalhe do azeite, que é a pessoa do Espírito Santo,
ele está ligado diretamente a Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Nós vamos estar fora do padrão. Então, a característica de um lar no propósito eterno de Deus é um lugar de habitação e de comunhão. É um lugar onde existe tanto a habitação do Espírito Santo, quanto a comunhão com Ele, seja independente ou seja coletivo, né? Deve haver isso. Não tem como só eu buscar e minha família não buscar. Se nós somos, o que a gente viu semana passada, uma família que tem unidade, quantidade, qualidade e a finalidade, não tem como só eu buscar, né? Só eu levar o azeite, né? A gente tem muita, a palavra correta é preguiça, né? De levar alguma coisa, né? Quando o rei falou aqui, né? Se você não contribui nem por um ar, eu lembro daquela palavra que o Silei falou, né? Quando a gente vai para uma comunhão, a gente precisa levar o quê? Carne, uma bebida e uma salada. Se eu não levo nada, o que vai acontecer? Pela graça e misericórdia do Senhor, alguns irmãos vão levar mais e vai suprir aquilo ali. Mas o Senhor quer trabalhar um pouquinho mais no nosso coração quanto a isso. Nós temos muita retenção de coisas. E quando a gente retém, a gente passa mal. Então, eu preciso compartilhar. Se o Espírito Santo habita em mim e se eu tenho comunhão com Ele, Ele vai se manifestar em tudo. Amém? Que o Espírito Santo possa trazer revelação a cada um de nós, né? Como a palavra diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam a palavra, né, do Senhor. A nossa casa, como um lar dentro do propósito eterno, ela é um lugar de livre comunicação com Deus, que vai levar a gente ao padrão de Deus, que era lá no jardim. Quando chegava na viração do dia, o que Deus fazia? Ô Adão, cadê você, né? Deus e Adão, estou aqui e tal, hoje eu dei nome para alguns bichos aqui, hoje eu fiz isso e tal. A comunicação, nós temos um padrão de comunicação, né? Às vezes a gente vai orar com Deus, não que seja errado, mas Deus, Pai Todo-Poderoso, e faz aquela. Nós não precisamos de formalidade. Aqui no relacionamento com Deus, e mais na nossa casa, que é um lugar mais, pelo menos era para ser um lugar mais aconchegante, um lugar mais íntimo. A gente não chega para o nosso pai, né? Pai, fulano de tal, idade tal, que fez isso, me empresta isso. Não. Quem faz isso aqui, eu nunca vi. Pai, me ajuda aqui, né? Então, redescobrindo o nosso relacionamento com Deus, redescobrindo a comunicação com Deus, né? Essa simplicidade. Outra característica do lar, como propósito eterno, é que revela o desejo do pai de relacionar com seus filhos, né? Deus, o Pai, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Mas e nós? Né? Nós estamos trabalhando, nós estamos ocupados, né? Mas o Senhor quer que nós redescobrimos isso na nossa vida. E aí o Senhor começa a trabalhar esse tabernáculo em nós. Começa a trabalhar essa casa. Êxodo 25, 8, ele fala: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E lá em Hebreus ele fala que ele vai estar no meio de nós, ele vai agir através de nós. Ele já está dando a dica, né, de como que ele quer a nossa casa. Ele quer estar entre nós, né, na mesa. A palavra que tem muito nesses dias na nossa casa é na mesa, na mesa, na mesa, né? Todo relacionamento, a maior parte, é na mesa. Quer ver como o irmão é bom? Come com ele, né? Tem um irmão que falava: você quer ver como o irmão é bom? Come com ele, né? Porque ali você expressa realmente aquilo que você é. E Deus está ali no meio. E Deus, quando Ele senta, chama a gente para sentar à mesa, é intimidade. A gente não chama qualquer um para comer, né, na nossa casa. A gente não sai aqui, né? Sobe aqui, passa essa alça do viaduto, chega ali na rodoviária. Você não quer comer lá em casa?
Existe uma parábola para isso, né? Mas a gente não faz isso. A gente chama aqueles que são realmente íntimos nossos. E em Efésios 2, 19 e 22, Deus vai revelando, né, que nós somos essa família de Deus e estamos sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Nós somos uma obra em andamento. Todo dia nós estamos sendo aperfeiçoados. E dentro da casa, quero ser bem breve aqui, tem 5 características que elas vão trazer novamente o padrão de Deus para a nossa casa. O primeiro, nós vimos que a família tem que ter a unidade. Então, como casa, a nossa unidade tem que ser o quê? A mesma unidade de fé. Quem quiser anotar, o texto é Efésios 4, de 1 a 6. Então, ele fala sobre trabalhar a unidade da casa. Como que eu vou trabalhar? Sendo humilde, sendo manso, longânimo, suportando uns aos outros, em amor. Tudo vai passar, mas o amor, ele vai permanecer. Então, quando nós começamos a entender essa unidade de fé na nossa casa, aí começamos a entender o propósito eterno de Deus. O serviço dos santos na minha casa. Efésios 4, de 7 a 16, desempenhando cada um o seu papel, como a palavra fala em Coríntios, que nós somos um corpo e cada um tem uma função. Para quê? Para que haja edificação, consolo, ânimo para cada um. O serviço dos santos começa em casa e vai se estendendo. E aí eu vou aplicando os fundamentos, ajustando, consolidando a minha casa com a vida de Cristo. O terceiro ponto, e esse aqui é um alerta do Senhor para nós, porque Deus tem um padrão. Amém? O padrão de Deus, ele não muda. Ele é um padrão eterno. São as influências externas infiltradas em minha casa. Os padrões que vêm de fora e traz para a nossa casa. No versículo 17 e 19 de Efésios 4, eu vou ler aqui. O Senhor fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, aos quais têm se tornado insensíveis e se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, o que tem sido colocado dentro das nossas casas? Quando a gente olha para uma construção, se eu uso um material estragado, o que vai acontecer? Vai dar problema. Quantos já comeram comida estragada aqui e pararam no hospital? Você olha aquele prato assim, você olha, fala assim, nossa, eu vou comer. Então, comeu. Daqui a pouco, ai meu Deus, aí vai pronto-socorro, vai para o médico. Por quê? Foi uma influência externa. Ou você come todo dia uma coisa e come algo diferente e passa mal. A construção é a mesma coisa. Se eu coloco um material que não é para ser colocado, o que vai acontecer? Pode cair. Né? Então, no verso 20, Deus nos chama para voltar nesse padrão de Efésios 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando o trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, vos redescobri no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Deus está restaurando o padrão
construtivo na nossa vida, de uma casa, sem influência externa, né? Então, o que tem entrado na nossa casa? É o padrão que Deus tem estabelecido ou um padrão que eu ouvi, e como diz a palavra em 1 João, eu não testifiquei, né? Porque a palavra fala que nós temos visto, ouvido e testificado. Se nós temos visto, ouvido e testificado, nós temos que fazer segundo o padrão de Deus. E Ele nos chama para a nossa vocação realmente, né? Cuidar disso. Nós precisamos viver a simplicidade da obra de Deus, né? Como família, como corpo de Cristo, como casa, né? O quarto, Deus chamou a gente para viver a vida de Cristo. Efésios 5, de 1 a 2, né? Ele fala para nós sermos imitadores de Deus, como também filhos amados, andeis em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus nos chamando, né, para voltar ao que realmente nós vivemos. E espero que não tenha isso aqui, né, mas às vezes, aqueles que trabalham fora, vou voltar para casa. Meu Deus do céu. Né? Dá até aquele... Nossa, vou aguentar. Tem aquela guria, tem aquele guri. Nossa, meu Deus. Nossa casa não é para ser isso, não. Né? Nós devemos trabalhar e voltar para a nossa casa como refúgio, que recebemos o consolo, a exortação, o ânimo e o amor. Por isso que nós devemos andar na unidade de fé, no serviço, sem as influências externas e com convicção no chamado que Deus nos chamou para viver. Então, a nossa casa, ela precisa ter isso, né? E o meu papel e função na minha casa, né? Aqui, às vezes, a gente cria algumas coisas e trazendo para o corpo, porque se nós sabemos quem somos, para onde vamos, nós estamos bem definidos. E qual é a minha função no corpo? Quando eu sei a minha função em casa, eu sei a minha função também no corpo, porque ambos andam juntos. Então, se eu sou em casa um pastor, que eu sou um pastor, se eu sou um evangelista, eu sou um evangelista, se eu sou um profeta, sou um profeta. Não há como nós dividirmos isso. Nós não temos uma vida dupla, né? Eu levanto, vou para o trabalho, eu sou um Gabriel. Eu volto para casa, eu sou outro Gabriel. E eu venho para cá, eu sou outro Gabriel. Né? 3, né? Para ficar em 3 mesmo, né? Não posso ser 3, eu tenho que ser 1. Então, quando eu entendo a minha função, isso vai refletir no corpo de Cristo. Vai refletir nos filhos, vai refletir na vida comum, ao sentar à mesa, né? E Deus nos dá essa orientação, fica como tarefa de casa. Efésios 5, do 22 ao 30. Aí, aqui é uma palavra somente para os casais, né? Mas solteiro pode ler também. Porque um pouquinho para frente ele vai falar sobre honrar o pai e a mãe. E precisamos redefinir isso, né? E o Senhor trazendo a reconstrução disso. Porque quando a gente entende que nós somos casa, uma casa para Jesus, você gostaria de morar em qualquer casa? Ou não ter casa? Eu lembro quando a gente foi aqui embaixo da ponte, né? E aí não tem casa. Você vê um monte de gente morando e não tem casa. Qual casa que a gente tem proporcionado para Jesus, para o Espírito Santo morar em nós? Como que está a minha casa? Mas eu estou fundamentado. Tudo bem, não se pode lançar outro fundamento, mas eu posso construir errado. Por isso que o plano de Deus, que a palavra original, né, ela é propósito, ela vai expor uma meta, expor um projeto. Se eu não sigo o projeto, o que vai acontecer? Eu corro um risco de a casa cair, né?
Em Mateus 7 nós vemos que Jesus nos alerta para quando nós construímos a casa. Não seja na areia e não seja na rocha. Mas aqui, quando Paulo vai orientando em Efésios, ele já está falando que nós já fomos alicerçados e nós estamos sendo edificados. Então o alicerce já está posto. Não tem como eu chegar assim, vou tirar Jesus de você, Daniel, vem aqui. Quem está precisando de Jesus? Vou dar para outro? Impossível. Mas eu posso construir errado. E quando você constrói errado, aí é o que eu trabalho, né? Aí chamam o pessoal para fazer a perícia. Ó, tá errado, né? E a gente vai lá e vê realmente, puxa, esqueceu de pôr um ferro aqui, esqueceu de pôr isso aqui. Faltam os materiais que são principais para a construção. E quando a gente traz para nós, como casa do Espírito Santo, lembrando nos detalhes que Deus deu, às vezes está faltando o quê? O azeite. Você construiu uma bela casa, mas ela está no escuro. Você não acendeu, você não pôs o óleo ali, né? Esqueceu, como as virgens, né? Umas lembraram, as outras foram buscar e foi tarde. Como o rei falou aqui, né? Está muito abreviado, né? O Senhor está voltando. E quem for buscar o azeite, depois da casa pronta, vai ficar. E com temor no coração, né? Porque se a gente não entender sobre a família, não entender a casa que a gente está fazendo, como que a gente vai dar um corpo para Jesus? Não é mais um corpo de um templo, né, com pedras mortas ali, mas é um templo com pedras vivas. E quando a gente olha para o corpo, não é a minha área humanas, né, mas quando nós olhamos para o corpo, a gente começa a olhar para Jesus. O que Jesus fez para entregar o corpo para nós? Porque nós recebemos o corpo pronto. Jesus veio, abriu mão da glória dele, Filipenses 2, de 5 a 8, tornou-se homem. Ele se fez corpo para nós. Nós já, né? O Deus invisível se tornou visível, Colossenses 1, de 15 a 22. Andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles, né? Atos 10, 38. Mas não era um templo de pedras mortas, mas é um templo de pedras vivas. Às vezes a gente vai encostar um no outro assim, né? Não vai dar encaixe. Aí vem, vai lapidando a gente até que haja um encaixe. E essa argamassa, né, que é o próprio Espírito Santo, vai trazendo essas ligações, são as juntas, os ligamentos, que depois da morte de Jesus ainda manifesta hoje na igreja, a expressão. Então, nós entendemos que nós somos família, nós entendemos que nós somos corpo, nós somos casa. E nós temos que entender que nós somos corpo de Cristo. Não adianta eu entender que eu sou só família, mas eu não sou casa e eu não sou corpo. Ou eu sou dois e não sou um, né? Corpo e casa e não sou família. Porque isso tudo anda junto. Então a igreja, ela é a expressão clara da família, da casa e do corpo de Cristo. Se não fosse assim, Deus não tinha mandado Jesus. E quando a gente fala, né, que sobre esse desejo de família, de casa, de corpo, o Senhor me lembrou de 1 Timóteo 4 também, foi lido aqui do 6 ao 16, que qual que é o desejo de Deus?
O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, é trazer, Deus nesses dias está reconstruindo a identidade nossa dentro do propósito eterno. Porque o propósito é dele. O propósito de Deus é ter uma família. E o nosso, de sermos uma família. Muda o ponto de vista um pouquinho. Ele está nos incluindo, trazendo essa identidade. Porque se eu não tenho essa identidade, eu não vou conseguir ser família, eu não vou ser casa, eu não vou ser corpo. E eu não vou expressar a vida de Cristo. Né? Como acho que foi o Dani que disse outro dia, eu estava lendo um livro e ele falava sobre a geografia espacial de tudo isso do propósito eterno. Deus está nos colocando, nos dando uma direção onde nós estamos, para trazer de volta as velhas perguntas do ser humano, né? Quem sou eu, onde estou e para onde vou? Né? Não fica perdido. Né? E nesses dias o Senhor me lembrando, por que Ele está fazendo tudo isso? Trazendo essa redescoberta em nós, da família, da casa e do corpo. Porque quando nós formos sair, a primeira coisa que a gente começa na carreira é o quê? O propósito eterno de Deus. Você não chega lá falando para a pessoa, ó, você já tem a função disso, isso. Ela não vai querer. Né? Então nós temos que parar de vislumbrar e começar a deslumbrar, que tem uma grande diferença. Quando eu vislumbro, eu enxergo parcialmente, mas quando eu deslumbro, eu estou enxergando claramente, e o Senhor quer nos mostrar claramente nesses dias qual é o propósito, qual sentido tem tomado o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Né? Se tem sido só porque todo mundo está indo, que está tendo a influência, né? Vamos lá, Rodrigão, está aí, está dando certo, vamos. Ou se você entendeu, né? E a pergunta que o Senhor fez para mim nesses dias, quanto ao redescobrir, você entendeu o propósito? O meu propósito? Né? E aí a gente começa a fazer o quê? Entendendo isso. Vai começar a frutificar. Né? Vai começar a frutificar o quê? A família, a casa e o corpo. Vai começar a expressar as manifestações de todos os dons que a gente viu nesses dias, né? No ano passado. Então, todos os nossos atos, para concluir, quero concluir aqui, todos os nossos atos, eles têm que ficar evidenciados na nossa casa. E ela tem que se estender para fora. Né? Como eu falei, não adianta eu ser um Gabriel em casa, um Gabriel no trabalho e um Gabriel aqui. Eu tenho que ser um só. E quando eu trago isso para mim, eu creio que essa palavra também tem muito a ver com a cabeça, né? Quando o homem ele tem entendimento disso, a casa começa aí. Né? Então, para que todos entendam a nossa vocação como imitadores de Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser pequeno Cristo. Né? Os cristãos, verdadeiro sentido da palavra, pequenos Cristos. Então, que o Senhor possa redescobrir, né? Reconstruir em nós essa edificação. Né? Não quero que, né, o Senhor me lembrou de um termo, não faz puxadinho para Deus. Todo mundo sabe o que é um puxadinho? Você tem um terreno grande, tem uma casa bonita na frente, você vai e faz um puxadinho, você põe um telhadinho lá e joga os trem lá para o fundo. Não faz puxadinho para Deus. O padrão de Deus não é esse. Esse é um padrão que tem sido colocado para aqueles que não querem viver o propósito de Deus. Né? Nós somos uma obra em andamento. Então, a boa obra que o Senhor começou em nós, Efésios 6, Ele há de completá-la. Não acelera, vai dar problema.
porque ele há de completar até a vinda de Cristo. Se você acelerar, o que vai acontecer? Você pode até morrer, você pode atrapalhar, você pode se afastar. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles aceleraram o processo. Deus tinha um plano para aquele povo, mas eles optaram em fazer a vontade deles. Amém? Quero orar com vocês. Até colocar de pé, dar uma esticadinha. Só definir para finalizar. Mas o texto de Efésios 2, 19 e 22, ele fala que nós não somos mais peregrinos estrangeiros, mas concidadãos. E concidadãos são indivíduos que nascem ou vivem na mesma cidade e estabelecem, vivem na mesma cidade, estado ou país. Né? Então nós vivemos numa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Parte em Cuiabá. Né? Mas o Senhor quer que redescobrimos isso. Amém? Aleluia. Senhor, a oração nessa manhã é que o Senhor continue gerando em nós esse sentimento de redescobrir, Pai, o Teu propósito. Traz, Senhor, naqueles corações que ainda têm dúvida quanto à identidade no Senhor, quanto à família, quanto à casa, o lugar de habitação e comunhão do Senhor, quanto ao corpo, a manifestação, o serviço, essa graça que o Senhor manifestou em sua própria vida em nós e que tem trabalhado, Jesus, em nós nesses dias, aperfeiçoando até a sua vinda, no qual nós temos ansiado para nos encontrarmos, Senhor. Quero colocar, Pai, começar na minha casa, visita a casa de cada irmão aqui, Senhor, trazendo isso, que o fundamento já foi lançado, Senhor, mas que toda construção que tem sido edificada, equivocada, Senhor, o Senhor possa derrubar essa parede, abrir essa porta, fechar essa porta e colocar, Pai, segundo o Teu projeto, segundo o Teu plano, para que possamos chegar realmente até o dia do Senhor e nos apresentar, Senhor, como uma obra perfeita, na qual a finalidade, que era a glória do Senhor, seja alcançada. Em nome de Jesus, sobre cada casa aqui, quero apresentar diante de Ti, Pai, em nome de Jesus.